Boa noite oficialmente, então, a todos, todas, todes, né? Eu queria agradecer a presença de todo mundo, de todos vocês. Essa live, Empoderamento Negro e Racismo Estrutural, faz parte do projeto Novembro Negro, né? Inclusive, está fundamentado na Lei 10.639 de 2003, né? Que torna obrigatório nos currículos o ensino da cultura afro, né? Afro-brasileira e africana, e a lei também 11.645 de 2008, que retifica essa lei, que torna obrigatório não só a história da cultura afro-brasileira, mas também da cultura indígena, beleza? Eu vou apresentar agora nossos convidados, certo? A professora Larissa vai ser a mediadora hoje dessa mesa, Larissa Godinho Martins dos Santos, né? Ela é graduada em História pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campus 13, mestre em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES. Suas pesquisas estão direcionadas para a história da festa, da cultura popular, ditadura civil militar, história e religião, história e política. Tem interesses em temas relacionados a gênero e raça e, sobretudo, né, o que diz respeito das experiências das mulheres negras. Né? Ela é mulher negra, mãe, feminista, antirracista, antifascista e contra qualquer forma de opressão. A nossa outra convidada, Yasmin Silva Souza Carneiro, tem 19 anos, é membro do Movimento Negro de Irecê, cursa o 3º ano de técnico em eletromecânica no IFBA, campus Irecê, é feminista, se interessa por leituras voltadas para o feminismo negro, é dona de uma bela e potente voz, né, que canta e encanta. Pedro Henrique Pereira Soares, ou Pedrinho, né, poeta, tem 18 anos, cursa o 4º ano de técnico em informática no IFBA, campus Irecê, é atual diretor de cultura do Grêmio Estudantil, né, da instituição Alfa, né, poeta, desenhista, grafiteiro, e ainda se arrisca no cordel. É militante e membro do Movimento Negro, né, e agitador cultural. Raquel de Souza Silva, tem 19 anos, é técnica em informática pelo IFBA, campus Irecê, cursa bacharel em História pela Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, né, 1º semestre. Raquel é feminista, é antirracista e se interessa por poesias de resistência. Todos esses 3 convidados que eu li por último a biografia foram meus alunos, tá? Eu queria agradecer, antes de passar a palavra para Pedro. Pedro vai citar uma poesia para a gente. Eu queria agradecer também a equipe do Colégio SEI pela parceria, senão essa live não estaria acontecendo hoje, tá? Agradecer desde já em nome de Cristiano e de Samares, que estão aí, né, nos assessorando para que essa live acontecesse. Gratidão. Vamos lá, Pedro. Pedro vai recitar um poema, O Dia em que um Escravizado Contou. Com você, Pedro. Boa noite, gente. Eu tenho um repertório, né, já construtivo, assim, de um acervo de obra, de certa forma. Acho que já chegou aí um pouco mais de 40, o número entre 42 e 43. A maioria se destina a questões raciais e preconceito. No âmbito racial é a maioria, né, a maior quantidade. Aí hoje eu escolhi uma que fosse um pouco mais didática, porque algumas elas têm, de certa forma, elas são mais extensas também, a mais curta possível. Priscila disse, a de hoje se chama O Dia em que um Escravo Contou. Fui tirado do meu povo, fui assim escravizado, nos porões daquelas naus, assim também acorrentado. Fui objeto desse tráfico, tratado como animal, virar as costas para o meu povo, minha cultura e também minha religião. Muitos tentam esconder o que está por trás dessa cortina, mas em escravos foram então 100 milhões de pessoas convertidas. Isso só em 1619, pelo tráfico negreiro, com o intuito de sustentar a potência capitalista, britânicos, holandeses e também os portugueses. E aí, meu amigo, começou a exportação para o Brasil, Estados Unidos, Jamaica, daí então. Preto escravizado para trabalhar nas plantações. De 5 a 7 da matina, sem nenhum feriado. Sem fins de semana e NPS e nem sequer salário. Vivendo à base do chicote, sem direito à reclamação, muitas vezes maltratado até a morte, só para tu ter noção. Fui banido de mim mesmo, sem qualquer compaixão, e será assim ainda preciso passar por tal humilhação. Hoje ainda sou perseguido, mas é você quem me persegue, o racismo que me impõe e que de longe fede. Eu ainda sofro pelas ruas, pelas escolas, pelo mundo. Espera, mas acho que dá para parar. Acho que o sofrimento já é muito. Eu não peço que me dê o mundo, mas que aceite a minha cor. Porque o que sentimos em dia de sol, em dias ensolarados, acredite, é o mesmo calor. Que você aceite a minha cultura,
porque, sem dúvida, desfrutamos da mesma chuva. Mas espera, um pouco, eu não quero confusão, mas que todo mundo sinta bem forte, no fundo, um viva a união racial. Obrigada, Pedro. Linda a poesia. Vamos passar a palavra para a professora Larissa, né? Com você, Larissa. Boa noite a todas e todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite, né? E parabenizar a Priscila pela iniciativa. Um debate extremamente importante e necessário. Também agradecer ao Colégio SEI, né? Por ter abraçado a proposta e permitido que esse debate aqui acontecesse, né? Bom, hoje eu vou falar de forma breve para vocês um pouco sobre racismo, racismo estrutural e consciência negra, porque hoje o momento é de fala é de Yasmin, Pedro e Raquel, né, que vão falar sobre suas experiências e sobre a construção das suas identidades negras. Então, eu vou falar de forma breve assim para vocês, né? Bom, gente, o que é racismo, né? Racismo é um processo, vejam bem, em que as condições de desigualdade racial vão sendo reproduzidas historicamente, socialmente, economicamente, né? E politicamente também. Né? E como essas condições de desigualdade racial vão sendo reproduzidas, né? O racismo, ele vai além de xingar alguém. Tá tendo um eco. Microfone. Ah, pronto. Então, o racismo, ele vai além de você xingar alguém, de você agredir alguém por conta da pele, né? Eu vou citar um exemplo para vocês, que é comum acontecer entre a gente, né? É quando a gente, por exemplo, vai em um consultório médico e se depara com... E quando a gente entra, se depara ali com um médico, uma médica negra ou negra, e a gente fica surpreso em ver um negro naquela condição de médico, né? Que é uma profissão que é majoritariamente, né, ocupada por pessoas brancas. Então, tudo isso é racismo. E o racismo estrutural, e daí vem essa palavra estrutural. O que é esse racismo estrutural? É justamente o racismo que faz parte da estrutura, né, da nossa sociedade, né? Faz parte da formação da sociedade brasileira. E por que essa sociedade nossa assim, é racista, né? E o racismo faz parte da sua estrutura? É por conta de todo um processo histórico, né? Nós fomos colonizados por brancos, europeus, e que logo nesse processo de colonização, né, foi criada a ideia de raça superior, né? Os brancos assim entenderam, europeus, que eles eram superiores a negros e indígenas, e os negros e indígenas eram considerados como animais irracionais, né? E o Brasil teve uma escravidão, um processo de escravidão muito longo, mais de 300 anos de escravidão. No final do século XIX, quando essa escravidão acaba, os negros, eles são inseridos, né, porque até então eles nem eram considerados como cidadãos, inseridos na sociedade de maneira sem projeto nenhum, né? Eles continuam ali, que a gente chama de marginalizados, né? Ou seja, à margem da sociedade, né? Sem direitos nenhum. E durante todo esse processo de pós-escravidão até os dias atuais, nós negros viemos sofrendo esse racismo, né? Violentamente. Pessoas morrem nesse país por conta da cor da pele. Pessoas não têm oportunidade, por exemplo, de um emprego por conta da cor da pele. Então, o Brasil é um país, né, extremamente racista, né? Essa estrutura social que nós vivemos hoje é um sistema opressor que nega oportunidades a um determinado grupo social por conta da cor da pele. Entende? E falar um pouco sobre consciência negra. O que é consciência negra, gente? É uma reflexão, né? É uma reflexão sobre a importância da cultura, da história, da produção negra para a construção da sociedade brasileira, né?
Ou seja, esse momento de discussão, de reflexão, de consciência negra, não é apenas um momento da gente trazer demandas, é importante trazer as demandas, é importante trazer questões como, por exemplo, a criação de novas políticas, né, públicas para a população negra, mas é um momento de valorizar, né, principalmente de valorizar a cultura afro-brasileira, né, de valorizar a importância da história dos negros para a construção desse país. Então, assim, para que vocês, para finalizar, né, eu gostaria de deixar uma inquietação, deixar uma questão para vocês, não uma questão, uma mensagem, né? Nessa sociedade que nós vivemos, que é extremamente racista, não adianta, ou não basta apenas nós sermos, não basta não ser racista, só não ser racista, né? Nós temos que ser antirracistas. O que é isso, né? Essa frase que eu acabei de citar, né, é de uma escritora negra, feminista negra, Angela Davis, e ela vai dizer que é fundamental e é importante que nós sejamos antirracistas, porque é importante que a gente não cometa racismo e que entenda que racismo é uma coisa ruim, é importante. Mas também é importante que nós sejamos antirracistas no sentido de lutar contra o racismo, né? De questionar o racismo, de questionar essa sociedade que é estruturada a partir do racismo. Porque só assim, só a gente, né, criticando, questionando, lutando contra o racismo, a gente vai conseguir fazer com que o racismo acabe mais rápido, né? Porque senão a gente vai viver mais 500, 1000 anos em uma sociedade extremamente racista em que pessoas, né, não têm grupos sociais, não têm direito a determinadas coisas, posições sociais, por conta da cor da pele. Bom, é basicamente isso que eu queria falar com vocês. E agora, para começar nosso debate, eu vou passar a palavra para a Raquel. Eu gostaria que Raquel falasse um pouco, né, como e quando ela teve a consciência da sua identidade negra. Você pode falar, Raquel, um pouquinho para a gente? Primeiramente, gostaria de saudar toda a equipe técnica, né, a gestão, a liderança da instituição e agradecer ao convite pela professora Larissa e Priscila também, e aos meus colegas Pedro Henrique e Yasmin Carneiro, certo? Eu vou começar a minha consideração com essa indagação, essa reflexão, dividindo as respostas em duas etapas. A primeira etapa, eu estarei explicitando a resposta de forma objetiva, e na segunda etapa, eu estarei trazendo dados históricos de por que a sociedade ela se configura assim. Então, a pergunta foi, quando eu tive consciência da minha identidade negra? Quando falamos de identidade negra na sociedade brasileira, é importante nós entendermos que o processo de identificação e de revelação de identidade, ele não é dado de forma positiva, certo? Ele é dado de forma negativa. Então, a primeira vez que eu e que a maioria dos negros compostos na sociedade brasileira tiveram acesso à identificação da sua identidade negra foi de formas negativas, através de ações discriminatórias, de preconceitos ou racismo, tá? E agora eu vou exemplificar por que isso acontece. Quando nós pensamos, é importante entender que o conceito de identidade, ele vai tanto de identidade abstrata como concreta. Quando falamos da abstrata, que é do tipo de identidade negra, é importante a gente entender que é características, certo? A identidade características que distinguem grupos e que individualiza cada grupo a partir de suas características. Quando pensamos em algumas reflexões do tipo, para que serve o passado? Para que serve a memória, a história e a arte? Quando pensamos nessas reflexões, automaticamente a resposta vem de forma explícita e objetiva. Todo esse combo de conceitos
eles servem para uma formação de uma identidade nacional. Quando nós pensamos no conceito de identidade nacional, nós também temos outros tipos de identidade, né? Identidade regional, identidade local. E quando falamos de identidade nacional, local, regional, também podemos falar de identidade de grupos minoritários, certo? Então, identidade negra e entre outras. Então, baseado nesse parâmetro, vamos pensar em uma sociedade de um grupo que necessita de criar uma identidade através desses parâmetros. Então, pegando a sociedade negra no Brasil, ok? Vamos começar por arte. Quando nós olhamos para a arte do Brasil, e quando eu falo arte, me entendam, não só no sentido de pintura, mas no sentido de política, no sentido de escrita, no sentido de representatividade, e entre outros fatores, dança, música, é possível analisar uma arte representativa, né, que tem, em sua maioria, pessoas negras. Então, a resposta automaticamente vai vir como não. Né? Quando olhamos os maiores compositores do Brasil, os maiores youtubers, desculpa, os maiores músicos, nós pensamos em pessoas negras? Não. Então, vamos partir para outros parâmetros. Né? Já saímos do parâmetro da arte e vimos que uma formação de identidade negra, através do parâmetro de arte, já é uma coisa formada de uma forma negativa, certo? Então, vamos para o parâmetro da memória. Se agora, né, eu pedisse para vocês, eu não precisava nem de 3 minutos, se eu pedisse para vocês, em 30 segundos, para vocês falarem qual a memória, uma palavra que descreveria, né, o que é ser negro no Brasil, vocês não iriam escrever na questão da arte, por exemplo, né, os maiores youtubers, os maiores escritores, os maiores políticos, representantes. Vocês escreveriam no papel discriminação, racismo, injúria, violência, marginalização. Então, quando olhamos para o parâmetro de construção de identidade e pensamos arte, negativo, já é dado de forma negativa no Brasil. Memória, de forma negativa também. Quando pensamos no passado e na história, entrelaçamos os conceitos, a história do passado. Então, como a maioria das instituições e escolas, certo? Os conceitos de escravidão, colonização, miscigenação são estudados da 5º ao 8º ano e posterior a isso também 1º, 2º, 3º e 4º, certo? Então, quando pensamos, não preciso exemplificar para vocês todo o processo histórico do Brasil e que os negros foram submetidos, porque muitos de vocês já têm conhecimento, certo? Mas nós sabemos que pessoas africanas, né, que são de nacionalidade do continente africano, que foram trazidas pelo oceano para a nossa região, para o nosso país, né, para o Brasil, para trabalhar na mão de obra escrava. E a partir disso, dessa causa, racismo, nós vamos ter consequências derivadas a partir dessa ação, e a partir dessas consequências nós vamos ter marginalização, desigualdade, pobreza, miséria, né, racismo, preconceito e uma gama de coisas que nem precisa exemplificar mais, porque muitos de vocês já conhecem. Então, quando nós tentamos formar a identidade a partir do parâmetro, nós paramos e pensamos, a arte é dada de forma negativa. A memória, também não temos coisas boas a ser aproveitadas, né? Ou a memória que nos é disponibilizada, para ser mais justa. Quando pensamos no passado da população negra no Brasil, analisamos também que não é uma coisa fácil de se pensar. E quando pensamos no passado e na história, também não é uma coisa fácil. Então, quando falamos da consciência, né, quando você teve consciência da sua identidade negra, foi através de ações discriminatórias, de racismo, violência, preconceito e uma gama de coisas relacionadas a isso. Ok? Passo minha palavra agora e obrigado desde já. Obrigada, Raquel. É justamente isso que Raquel vem trazendo, gente. Quando a gente pensa em negros no Brasil, a gente remete logo nossa memória à escravidão, né? A coisas ruins. Nossa memória foi construída, né? Que o negro é uma coisa ruim, né? Ser negro no Brasil é uma coisa ruim. Então, como você
se identificar, criar, construir uma identidade com uma raça que é tão marginalizada, né? Com a raça que é vista como inferior. Então, é um processo muito difícil, né, Raquel? E é de desconstrução mesmo, né? A gente ter a consciência de olhar para nós, olhar para a nossa história, olhar para as nossas memórias de outra forma, né? Não do jeito que foi nos ensinado, mas da maneira que deve ser, né? A riqueza que o nosso povo negro, né, trouxe para a nossa sociedade brasileira. Obrigada, viu, Raquel? Agora, eu gostaria de passar a palavra para Yasmin. Yasmin e Pedro, na verdade, se Pedro quiser também falar um pouco sobre essa questão, né? Yasmin, qual a importância do cabelo afro para a formação da sua identidade negra? Olá, pessoal, boa noite. Como já foi apresentado, me chamo Yasmin. E respondendo a pergunta de Lari, é o seguinte, quando se tem uma cor como a nossa, quando se é negro e negra, tem-se um padrão. E a gente está quebrando esses padrões diariamente. Seja na arte, seja no âmbito acadêmico, em todas as áreas, a gente está quebrando padrões, estereótipos, enfim. Quando se tem um padrão, e esse padrão ele é europeu, porque, assim, nosso padrão, o que é bonito para a gente? O que é bonito para você? Uma mulher de cabelo liso. Temos aqui dois exemplos, digamos assim, duas vertentes. Um é a mulher que você quer se relacionar para o resto da sua vida, e outra é a mulher que você quer só passar uma noite, ou o homem que você quer passar só uma noite. Qual a cor dessas pessoas? Nós temos aí esses porém. O padrão que eu quero dizer é o padrão estético. Qual que é o padrão estético da sociedade brasileira? E no geral? O padrão branco, o padrão de cabelo liso, do nariz fino, da boca. Agora, nós temos aí uma nova onda, se é que eu posso dizer assim, de mulheres com a boca mais carnuda, o preenchimento labial, a indústria de estética está apostando muito nisso, enfim. E aí o que é que acontece? Quando se assume o seu cabelo afro, o seu cabelo cacheado, você tem uma quebra de padrões, você está se reafirmando, você se posiciona para a sociedade e diz assim, olha, eu estou aqui, o meu cabelo é esse, e o padrão que vocês têm como belo, o bonito, o adequado, o cabelo que a nossa empresa quer, o padrão da nossa empresa, quando se assume os cachos, quando se deixa de lado a química, é muito importante, porque você está se reafirmando. De certa forma, está quebrando padrões. É basicamente isso, é muitíssimo, muitíssimo importante. Inclusive, nós estamos aqui nessa live para alunos do 8º ano, é isso? Acredito que sim. É muito importante que vocês se reafirmem, entendam? Que vocês sejam fortes, digamos assim. Digamos assim, não, é isso. Que vocês sejam fortes, que vocês todos os dias olhem para o espelho e admirem o reflexo do espelho, que vocês olhem para os traços de vocês, que vocês olhem para o cabelo de vocês, por mais que a gente não tenha representatividade, entende? Desde que não tivemos representatividade. Eu, por exemplo, não tive. É muito importante que vocês todo dia façam o exercício de se amar, de amar os seus traços. Enfim, que vocês quebrem padrões, se posicionem e entendam que o cabelo de vocês, os traços de vocês são lindos e ponto. Não importa o que a mídia fale, o que o padrão fale. Vocês são lindos do jeitinho que o Papai do Céu fez. Obrigada. Obrigada, Yasmin. Pedro, você quer falar um pouco sobre a questão da importância do cabelo para a formação da sua identidade? Quero só complementar mesmo, Larissa. Eu acho que Yasmin já deixou bem claro, bem sucinto, né, na fala dela. Eu acho que foi crucial. Boa noite novamente, gente. Já me apresentou aí, beleza? Vocês me pegaram numa fase agora
que faz apenas 2 meses que eu cortei o cabelo novamente, mas antes, 2 meses atrás, tinha 8 meses que eu não cortava. Foi a partir da última vez que eu deixei 3 anos, né? Então, essa experiência com a questão do cabelo e da formação, da identidade nossa, ela é muito importante, visto que eu digo isso por experiência própria, né? Eu tive uma infância bem complexa, principalmente nesse quesito da questão não só da cor, mas também do cabelo. E aí, quando chegou na pré-adolescência, toda aquela pressão social, né? Aí eu passei por uma época, por um processo de alisamento também. E aí foi nesse processo que, inclusive, eu passei na minha identidade cultural. Foi quando eu olhei no espelho e vi que não que fazia parte de mim, né? E aí eu retirei, e aí eu comecei a deixar meu cabelo crescer. Aí eu fiquei 3 anos, né, com black e tal. Se alguém procurar no Instagram, até Pedrinho Poeta mesmo, como tá aí, a maioria das fotos que tá lá ainda com black, entende? Então, como foi que isso contribuiu? Contribuiu de certa forma, porque o período que eu passei com ele, de certa forma, você percebia a distinção de como a sociedade te olha, como você está sem ele, como ela te olha quando você está com ele, né? E o que ela diz quando você está com ele, o que ela te diz quando ela não está. Que aí a gente fala do cabelo, a gente está falando aqui do black, mas a gente tem outros tipos de cabelo relacionados à cultura africana que não é só o black power, né? A gente tem a trança nagô, a gente tem o box braids, e aí eu faço sempre questão de frisar isso, que as pessoas que usam trança, elas também são marginalizadas, né? Quando você olha uma pessoa de trança na rua ou com um cabelo black, geralmente você tende a trocar de calçada, né? Quando essa pessoa vem, porque você fica com medo dela de ser assaltada, outra hora você tem medo dela simplesmente sem algum motivo de certa forma, de primeira, dizer porquê, mas tem alguma coisa específica ali que você acaba mudando, de certa forma. O preconceito é muito grande ainda, entende? Então, como a Yasmin falou, vai muito dessa aceitação, e aí é aquela coisa, às vezes você não se aceita de uma forma, você não se aceita de outra, entende? E aí, por exemplo, como é no meu caso, na minha experiência própria, hoje, para mim, eu fico oscilando, entende? Eu fico oscilando. Cresce, aí depois de tantos meses eu vou lá, corto de novo, aí deixo crescer, já coloco uma trança ali, entende? É isso, é porque essa questão da liberdade, entende? É de você olhar para você, independente da forma que tiver, você se sentir aceito. Então, acho que é muito importante essa questão, muito importante mesmo, beleza? E vale ressaltar que esse comentário que o Pedrinho falou a respeito do cabelo é muito importante, principalmente quando se vai arrumar um emprego, quando você vai prestar um concurso, o quão o racismo ele é estrutural, entende? E o quão o padrão de beleza ele ainda é europeu. O que é que acontece? Nós vamos tirar uma foto para a identidade. E o que é que acontece? Nos é imposto um padrão de que nós temos que ir com o cabelo arrumado, certo? O meu black, ele montadão, volumoso, seja crespo ou seja cacheado, ele não está arrumado? Será que o arrumado para a gente é só o cabelo liso? É só o cabelo cortado no pé? Ou raspado? Eu acho muito importante a gente repensar essas questões quando se trata de estética do povo negro, quando se trata de padrões. E, enfim, é só um comentário. O que os meninos falaram aí, gente, é muito importante a gente pensar como é violento com as pessoas negras, né? De você ir participar de uma entrevista de emprego e você se preocupar com o seu cabelo, por exemplo, Pedro, raspar, um homem, né, negro, raspar o seu black, ou a mulher negra, e alisar o cabelo, o black, tirar as tranças, porque sabe que naquela entrevista de emprego o seu cabelo será uma questão, né? Será uma questão que pode te tirar daquele emprego. Então, é um país totalmente desigual, né? Pautado no racismo estrutural. Bom, eu vou passar agora para outra questão
que é com o Pedro também. Eu gostaria que Pedro falasse um pouco sobre, né, o que você acha, o que você acha que pode ser feito, Pedro, para tentar acabar com o racismo estrutural, que é uma coisa muito complexa, né? E se você já sofreu alguma forma de racismo? Se sim, por favor, conte pra gente como foi. Certo. Antes de falar dessa possível ideia de diminuir a vastidão do racismo estrutural, né? E além de se já sofreu alguma forma de racismo, só voltando, falar um pequeno exemplo que foi ainda da pergunta anterior, que foi sobre o cabelo. Você falou que geralmente a pessoa tira antes para poder ir para a entrevista, certo? Eu tenho um exemplo de uma amiga, né, em João Dourado, que ela não tirou. Ela foi e foi pedido, requisitado pela patroa. Ela estava com trânsito, então a patroa requisitou. Ela nem tirou, ela foi para o trabalho e foi requisitado que ela tirasse, certo? Porque isso estava incomodando, beleza? Sobre o racismo estrutural, primeiro eu vou dar uma abrangência do que seria o racismo estrutural para vocês, certo, pessoal? O racismo estrutural assim, é um tema bem um pouco complexo de se entender, até mesmo os teóricos que tratam sobre ele. Existe um cara bem conceitual que fala sobre o racismo estrutural, que é Silvio Almeida, um cara brasileiro. A linguagem dele é um pouco robusta, assim, robusta quando eu falo é um pouco complexa, né? Tem umas palavras assim do nosso português com as palavras muito complexas. Então eu vou trazer para uma linguagem assim mais cotidiana, né? Mais coloquial, de certa forma. O racismo estrutural, pessoal, seria aquele momento em que vocês estudam a história do Brasil, né? Que eu sei que vocês estudam, e vocês chegam lá e pesquisam quantos presidentes o país já teve, né? Nosso país, Brasil. E aí você vai encontrar lá, 38 presidentes. Desses 38 presidentes, você vai encontrar um presidente preto, que foi Nilo Peçanha. E ele não foi eleito, tecnicamente, por eleição. Ele assumiu assim que o presidente que era vigente, né, no caso, foi afastado do cargo de certa forma, depois Nilo Peçanha acabou assumindo ali para terminar até reaver uma nova eleição. Então, de 38 presidentes, nós tivemos 37 brancos e um preto. Num país, Brasil, que majoritariamente, mais da metade da população brasileira é preta ou parda. Então, eu pergunto, 37 presidentes brancos vêm representando uma população majoritariamente preta, parda, indígena, racismo estrutural. O racismo estrutural, ele tá quando vocês vão para os filmes da Disney ou os heróis da Marvel e vocês encontram um ou dois heróis pretos lá. O primeiro herói preto que eu vi em três dimensão de conhecimento e que é recente, inclusive, né? Vocês devem conhecer, tecnicamente, foi criado em 2017, lançado em 2017, que é o Pantera Negra, né? Além do Pantera Negra, lá você procura sim e você fica, cadê, né? Então, o racismo estrutural, ele é bem complexo para você distinguir dentro da sociedade. Daí o nome dele, racismo estrutural. Ele é formado em cima de uma estrutura que é difícil de você perceber dentro da sociedade. Ele está na quantidade ou na ausência de advogados pretos, na ausência de mais médicos pretos. E por que eu estou falando do advogado, do médico? Porque a advocacia, a medicina, elas são cursos elitistas do nosso país, que são são cursos de difícil acesso, e que a população preta e parda hoje tem tido acesso a ela através das cotas das universidades públicas, federais, estaduais, certo? O racismo estrutural está em piadas do nosso cotidiano do dia a dia que as pessoas usam, acreditando que não são piadas demais, mas aquilo é um racismo estrutural. É uma forma disfarçada de se fazer o racismo, certo? Então é preciso ter muito cuidado quando a gente fala da cor do pecado. Isso é uma expressão racista e é um racismo estrutural. Eu coloquei na minha lista negra, porque negra remete a negro. Então, se lista negra é algo do mal, você está dizendo que o negro remete ao mal. É racismo estrutural, de uma forma disfarçada, certo? E, além disso, a pergunta da Larissa foi sobre a questão do racismo. Sim, né, eu já tive experiências com racismo, infelizmente. Não foram poucas e nem boas. Por quesito da cor, quando eu era pequeno, eu era muito renegado para isso. Foi me ensinado a renegar a minha cor. E chegou um momento que eu passei a renegar as pessoas da minha própria cor. Eu era uma criança de 4 anos, eu nem fazia ideia do que era aquilo.
mas eu já renegava a minha própria cor, não me aceitava que me chamassem de preto, né? Falava que era marrom, porque não tinha essa aceitação. E pelo cabelo, né? Foram vários e vários comentários racistas a respeito do cabelo, que aí eu falei daquela problematização, da pré-adolescência e tal, onde eu vinha citar ele, de importância e tal. E também falo que, através dessa experiência, hoje, as pessoas as que me conhecem, né, localmente, talvez regionalmente, não sei, como tem no meu nome, né, tá Pedrinho Poeta, sou poeta, eu escrevo poesia, a maioria dos meus trabalhos são justamente referentes a isso, buscar auxiliar pessoas que, assim como eu, passaram por essas problemáticas através do verso. Eu tento levar para as pessoas que elas encontrem sua identificação de forma mais rápida. Porque quando eu cheguei na minha adolescência, que eu percebi sim, e olhei toda as referências, toda a minha ancestralidade, o tempo que isso foi me negado no quesito cultural, no quesito religioso, né? No quesito de vivência mesmo, eu olhei e falei, meu Deus, cadê? Por que isso foi tirado de mim? Aí eu fui ver que existiam leis que obrigavam, como a Priscila falou, determinada porcentagem de ensino da história afro-brasileira nas escolas, da poesia afro-brasileira, e eu nunca tive acesso a isso. No sentido, eu tive acesso depois, quando eu entrei no IFE, de certa forma, alguns cursos, especificamente da área e tal, e é isso. Obrigada, Pedro. O que Pedro está falando aí, falou muito bem, Pedro, obrigada, é justamente isso, né? É racismo estrutural porque é naturalizado, né? O racismo é uma coisa natural, por exemplo. A gente pega, nós somos a maior parte da população brasileira, nós pegamos um convite de formandos de um curso de medicina, como o Pedro deu exemplo, todos brancos na fotografia, e a gente não acha estranho. A gente não se questiona, cadê os negros? Seria estranho se fossem todos negros ali, né? Aí só tem negro aqui formando em medicina. Então, o racismo é naturalizado na sociedade, né? Por isso é um racismo estrutural. Bom, agora eu vou... Larissa, Fale. só um pequeno ponto, certo? Que eu fiquei de mencionar com os meninos, que é assim, aí quando se tenta negar que existe o racismo estrutural, né, que o racismo estrutural existe, como nesse caso dos cursos elitistas, falam que é porque a população preta não quer simplesmente acessar esses cursos, usa-se o conceito da meritocracia, né, que aí falam que é a questão da meritocracia. Vale ressaltar, gente, que eu não sei se vocês conhecem o conceito de meritocracia. A meritocracia, ela diz basicamente que todo a posse detentora de poder que o indivíduo tem, que ele consegue, né, no meio social, se dá totalmente por mérito dele, por seus esforços. Mas ela exclui totalmente o processo de construção que esse indivíduo passa e toda a gama de elementos que são necessários para que esse indivíduo consiga essas oportunidades e consiga desenvolver essas oportunidades, certo? E aí a gente precisa lembrar da palavra democracia. Eu não sei se vocês já chegaram a pegar ela na íntegra, que ela significa do grego democratia, né, que é poder do povo. Democracia, ela vai muito da quebra da meritocracia. Porque meritocracia seria dizer que o poder é totalmente dado ao seu mérito, ao mérito pessoal. A meritocracia é quando fala que uma criança da idade de vocês, ela tem as mesmas condições de acesso à educação. E aí vocês vão lembrar agora que não tem, porque vocês estão vendo a problemática do EAD que a gente está passando, né? Vocês têm aí agora, no caso de vocês, a mesinha, com computador, por isso com internet. Tudo bem, o pai e a mãe de vocês trabalharam, deram duro para que vocês conseguissem isso, mas a mesma criança, talvez, ela não tenha as mesmas condições que vocês, porque talvez em um momento desse, ela é da rede pública, ela não tem acesso à internet. Então, assim, talvez os pais dela não tiveram a mesma condição de dar isso para ela. Então, aí a gente não está falando dos pais da criança específico, mas sim da criança. Essa criança, ela vai crescer com essa sequela, de certa forma, na educação, e não necessariamente porque ela quer. Então, as oportunidades dela não podem ser balanceadas com a de outra pessoa. Então, cai por terra totalmente o conceito da meritocracia, certo? Que é muitas vezes um conceito utilizado aí para desmistificar a cota, o racismo estrutural, enfim, certo? Isso que Pedro está falando é fundamental, e eu vou dar um exemplo para que vocês compreendam também. É mais ou menos como se vocês estivessem em uma corrida.
e alguém largou há 3 horas na sua frente, né? E você vai largar 3 horas depois. Como você vai ter a possibilidade de ganhar essa corrida se você saiu 3 horas depois? Esse exemplo que eu estou dando é que as condições, por exemplo, que Pedro fala, vou dar um exemplo. Um jovem negro, ele estuda em uma instituição pública, a gente sabe os problemas que existem na educação pública desse país. E aí ele tem que trabalhar, estudar, se preocupar com o que vai comer, se preocupar com o dinheiro do transporte que ele vai pegar para ir estudar. Ele não tem um computador, talvez ele não tenha internet boa em casa. Ele tem que procurar formas de conseguir, né, estudar para poder tentar ingressar naquela universidade pública. Enquanto a pessoa... E isso eu falo porque os dados informam que, infelizmente, a maior parte da população preta do país é pobre. Então, assim, infelizmente, a maior parte dos pobres do país são pretos e pardos. Então, um branco, ele não vai precisar, por exemplo, a maioria dos brancos, eu falo, não é, né? A maioria das pessoas brancas que vão tentar aquele curso, por exemplo, de medicina, eles têm acesso à educação privada, por exemplo, e de muita qualidade, integral, geralmente, ele vai focar somente ali nos estudos, tem acesso a livros, tem acesso à internet, tem um ambiente de estudo adequado. Então, assim, todas essas questões, né, ajuda, obviamente, para que ele largue na frente. E que o preto vai sair 3, 4, 5 horas bem atrás e para ele chegar vai ser difícil. É mais ou menos isso que Pedro e que eu também estou querendo explicar a vocês, para que vocês entendam essa ideia que não existe, né, igualdade. O que existe nesse país é desigualdade, né? Enfim, agora vamos para outra questão. Essa questão eu vou chamar as meninas, mas se Pedro também quiser falar, pode falar, porque eu acho que o feminismo, assim, o machismo, né, que a gente vai pensar o machismo, assim como o racismo, é uma questão para todos. Então, a gente vai falar agora um pouco sobre feminismo negro. Eu queria saber, primeiramente, de Yasmin e de Raquel, né, qual a importância do feminismo negro, meninas? E menino. Raquel, vai falar? Posso começar? Depois você continua? Pode ser. Pronto. Então, meninos do 8º ano, esse conceito, né, essa reflexão acerca de qual a importância do feminismo negro, ela é uma questão que eu vou tentar exemplificar o máximo possível essa resposta, porque não tem simplesmente como em 10 minutos, em 1 hora, em 2 horas, simplesmente trazer a importância do feminismo negro. Mas, de forma explícita e rápida, eu vou estar explicando para vocês essa questão. Uma coisa que vocês precisam refletir e colocar na cabecinha de vocês, e todos nós, inclusive, é que não existe uma luta minoritária, certo? Que busca uma igualdade e oferecimento de algumas causas na estrutura da sociedade que luta por algo e exclui outra luta, certo? Então, a importância do feminismo negro se dá por conta que as feministas negras, elas não têm um objetivo apenas de focar em um único parâmetro dentro do grupo social, certo? Não existe uma luta dentro da sociedade, e isso é importante porque, não sei se está claro para vocês, mas é importante vocês entenderem que a pirâmide social, ela se é construída, né, primeiramente o homem branco, posterior isso a mulher branca, depois o homem negro e, na base, a mulher negra. Então, quando se está na base da pirâmide social, é mais fácil, né, a gente olhar de baixo para cima e entender todas as causas sociais, né? De cima para baixo é mais difícil de olhar. Então, não existe uma luta, pegando pela questão da mulher branca, contra o gênero, contra a estrutura machista que oprime as mulheres, se eu não analiso que o homem negro, a cada 23 minutos no Brasil, está sendo morto. Se eu não analiso as estruturas que oprimem uma mulher negra na sociedade,
né? Então, essa é a importância do feminismo negro, porque a nossa luta, ela não se pauta apenas em um parâmetro. Não existe uma luta porque eu sou negra apenas na raça, né? Eu tenho que lutar pelas outras estruturas que oprimem meu grupo minoritário e os outros grupos minoritários. Se eu lembro-me que tem uma luta contra o racismo, né, é importante entender que tem um grupo de mulheres lésbicas que precisam também de uma luta, né? Então, vamos focar nas mulheres negras lésbicas. Quase não se tem representatividade, né? Vamos falar sobre o movimento LGBT dos brancos. É fácil, mas nós esquecemos que tem LGBT negros também. Então, a nossa luta, ela abarca todas as causas, né? É uma luta que permite que todos os grupos partem de um mesmo ponto em busca de algo, certo? Obrigada a todos e pode continuar, Yasmin. Perfeita. Sem defeito nenhum também. Gente, é o seguinte. Por que que é importante esse feminismo negro? Pelo seguinte, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Em uma manifestação, eu sempre dou esse exemplo porque é mais didático. Em uma manifestação feminista, tem a mulher branca e a mulher negra. A mulher branca, obviamente, tendo condições para pagar uma babá, alguém para cuidar dos seus filhos, ela vai para a manifestação. Qual a cor da mulher que fica cuidando dessa criança? Negra. Entende? O salário da mulher negra, ele é menor do que o salário da mulher branca. Ou seja, nós temos aqui o homem branco, temos aqui o homem negro, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. Todos esses salários, nenhum chega mais ou menos parecido com o da mulher negra, entende? Aí você vai me pergunta, sim, Yasmin, mas e a representatividade? Quem começou com essa onda de feminismo negro? Eu não sei se Priscila já introduziu esse assunto a vocês, mas ele começou aqui no Brasil com Sueli Carneiro, com Lélia Gonzalez, e são mulheres periféricas no seu início, são mulheres periféricas que passaram, que sentiram, não que eu e você, eu e Raquel, eu e Larissa, Larissa, no caso, não sentimos na pele o que isso aconteceu, nós sentimos também, mas a realidade é diferente, entende? Eu sou mulher negra e sou do interior da Bahia. Nós temos uma mulher negra na favela do Rio. São realidades diferentes. Então, por isso que nós temos que ter um feminismo negro, voltado para mulheres negras. Porque o feminismo tradicional, ele não consegue abarcar todas as mulheres. Enquanto eu estou aqui enquanto eu estou aqui, tem uma mulher negra lá na capital, tem uma mulher negra no Rio, e a situação é diferente, a realidade é diferente. E outra coisa que acontece, o feminismo tradicional, se é que eu posso assim dizer, ele luta apenas pelo machismo, ele luta contra a opressão machista, ele vai de encontro ao machismo. Do contrário do feminismo negro, nós somos mulheres negras, entende? O racismo também nos oprime, também nos aflige. Então, por isso que existe essa importância do feminismo negro para nós, mulheres negras, e também para homens negros também. Porque o que é que acontece? Feministas brancas têm uma visão do homem negro totalmente diferente do que é a realidade. Entende? Nós temos uma justiça que ela pune o homem negro sem ter provas e deixa passar o homem branco tendo provas. Nós temos isso agora recentemente. Imagine aí, se fosse um homem negro na situação do cara que foi acusado de estupro. Não estaria tendo essa discussão, ele já teria sido condenado, tendo provas ou não. Entende? Por isso que existe o feminismo negro. Ele não só luta por mulheres, entendeu? Ele tenta equiparar, ele tenta... Como é que uma palavra que possa exemplificar? Ele tenta incluir, se é que eu posso dizer assim. É basicamente isso. Acho que ficou claro para vocês. Se não, podem falar aqui no chat que eu esclareço algumas dúvidas.
Obrigada, meninas. Vocês arrasaram. E eu acho que a ideia do feminismo negro é justamente essa, né? É entender que o feminismo é um movimento para todos da sociedade lutarem contra a desigualdade de gênero, primeiramente, né? Contra o machismo, porque o machismo é uma questão social, é uma questão que todo mundo deve, né, lutar contra, mas também a questão racial, né, que oprime a gente, o racismo, e também a questão de classe, porque somos mulheres, homens, pretos e pretas, e a E grande também o maioria sexismo. pobres. E o sexismo, e a grande maioria pobres. E Então, Larissa, só para exemplificar de forma bem objetiva, é, em relação à importância do feminismo negro, isso se dá como quando, por exemplo, as mulheres brancas, né, para vocês perceberem que é uma luta desigual, por mais que busque igualdade, é uma luta ainda desigual, certo? Quando as mulheres brancas, no período que se iniciava pela luta, a busca de trabalhos, né, obviamente está certo, nós somos a favor, mas as mulheres brancas olhavam apenas para uma óptica, né? Então, vamos lutar pela acessibilidade ao trabalho. Enquanto isso, as mulheres negras já eram suas escravas em suas casas, né? Então, a gente percebe o quanto o feminismo branco, né, se eu posso chamar assim, ele é elitista e separatista ao mesmo tempo, e não abarca todas as causas e todas as questões. E daí a importância do feminismo negro, certo? perfeito, Raquel. E aí, para que vocês não fiquem assim achando, isso, o feminismo negro é uma disputa contra o feminismo de mulheres brancas? Não. É porque somos sujeitos diferentes, com demandas diferentes, e nós precisamos, né, de organizações específicas, Perfeito. né, para poder Perfeito. tentar correr atrás das nossas demandas, porque se nós estamos ali no finalzinho da pirâmide, mulheres pretas, nós precisamos de um movimento que pense a nossa causa ali em específico, né? É mais ou menos isso. Vamos para Daí a outra importância de questão. levar a mensagem a todos, né? Isso. Pedro, quer Larissa, falar? Fale. só para enfatizar, eu acho que tem dois pontos que é necessário que eu toque, ainda sobre o feminismo, por mais que seja homem preto, é só dois pontos. Um é que eu já vi os meninos questionarem no IFPA justamente sobre questões raciais, e um segundo ponto. O primeiro ponto é que ainda existe alguns homens, existe alguns meninos que ainda não entendem o conceito fundamental do feminismo. Eles acham que o conceito fundamental do feminismo é que as mulheres querem erradicar os homens, assim como os brancos acham que a luta pelo racismo é para erradicar os brancos. Não existe isso, certo? A luta a busca por direitos iguais. E também existe outra pergunta que eu já vi os meninos questionando, como colaborar com o feminismo? Você pode colaborar, primeiro ponto, você acreditando que ele é importante, favorecendo o movimento, não desvalorizando, segundo as redes sociais, porque eu tenho visto que tem aumentado muito essa problematização dessas discussões das redes. Segundo, você pode se questionar, vamos montar um grupo de pesquisa. Quantas mulheres a gente está colocando no nosso grupo de pesquisa? Vamos montar uma empresa. Quantas mulheres a gente está contratando para a nossa empresa? E qual a posição que elas estão ocupando dentro da nossa empresa? Né? Então, de E que forma quantas delas são negras? Exatamente. Então, é dessa forma que a gente pode colaborar. São dessas formas. A gente, como a Raquel citou perfeitamente na pirâmide, para ressaltar que essa pirâmide ela é bem descrita, principalmente por Djamila Ribeiro, que é uma escritora que fala sobre feminismo, inclusive recomendo para vocês. Ela coloca que o homem ainda está depois da mulher branca, né? Homem branco, mulher branca, homem branco. A gente está numa posição não tão favorável, mas a gente ainda pode usar um pouquinho da posição de favorecimento que a gente consiga para poder ajudar quem está vindo ainda, entende? E terceiro ponto, estudar sobre o feminismo. Porque assim como uma pessoa preta ela não é obrigada a estar dando uma aula de racismo para todo mundo, não necessariamente ela vai querer falar sobre racismo, talvez toque na posição dela, isso incomode. Não necessariamente as mulheres têm que estar dando aula de feminismo, né? Vocês podem pesquisar sobre, policiar sobre, estudar sobre também, beleza? Obrigada, Pedro. Isso mesmo. Bom, qual o objetivo, Pedro e Yasmin, né?
Qual o objetivo de vocês terem criado o Movimento Negro de Irecê? Vocês poderiam falar? Eu acho que de forma um pouco breve, porque eu acho que nosso tempo está chegando, né? Então... Nosso tempo está quase acabando. Então, por favor. Eu posso falar, Pedro? Pode sim, fica à vontade. Olha, é o seguinte. Nós, como a gente estava conversando na reunião que nós tivemos antes da live, eu e Pedrinho, nós fizemos um movimento a qual nós estávamos procurando. Porque quando você olha assim para a juventude de Irecê, a gente não vê nenhum grupo, nenhum movimento. Aliás, eu digo de Irecê porque nós estamos em Irecê. Mas São Gabriel, por exemplo, que é a cidade de Pedrinho, e a região, não se tem algo firme, um movimento forte, entende? De direitos. E é isso, nós criamos esse grupo porque tem uma juventude negra aqui. Essa juventude negra, ela precisa ser representada, ela precisa de um apoio, entendeu? Nós precisamos nos posicionar enquanto pessoas negras. E é isso, a página eu vou deixar aqui no chat, a página para vocês seguirem. É muito importante que vocês sigam, você que quer aprofundar o seu conhecimento, a questão de raça, a questão de gênero também. Nós temos muitas resenhas lá. Caso vocês queiram, eu quero um cantor, uma cantora para ouvir, que trate sobre a temática de raça e gênero, temos também. Vai rolar uma live? Fé que vai sair. Vai rolar um sorteio? Fé que vai sair. E é isso, pessoal. Nós estamos aqui para abraçar vocês. Para qualquer dúvida que surgir, dependendo da disponibilidade de tempo também, eu e Pedrinho, a gente trabalha, estuda, e é uma correria, a gente vai estar respondendo. E é isso. Muito obrigada pelo local de fala. Só complementando, o movimento ele surge também como um ponto de acolhimento. Eu vejo assim, não só no quesito, né, como a Yasmin falou, toda essa ausência, e no quesito de acolhimento. Porque, como eu falo, a gente está sempre tentando caminhar junto com nossos irmãos. Então, como eu falei, aquela questão da poesia, né? Tem algumas pessoas que não necessariamente vão de encontro à poesia, outras não necessariamente vão de acordo vão para o rap ou vão para a dança. Então, é preciso algo único ali, unificado, não só para essas questões. A gente precisa desenvolver um projeto racial na cidade, a gente precisa de um coletivo, que a união faz a força, então sozinho a gente não vai conseguir, certo? E também no quesito de apoiar os demais movimentos. Eu sempre falo, você apoia um movimento, então você, não necessariamente, talvez você lute por todos, mas você precisa abraçar o movimento ambiental, o movimento LGBT, o movimento feminista, né? Porque é a ideia de movimento social. Se você não for de encontro a isso, você quebra a ideia de movimento social. Ô, Larissa. Ótimo, meninas. Larissa. Oi, Raquel. Larissa. Vai responder o chat? Eu queria responder a primeira pergunta a vocês. Pode dar tempo? Dá, isso que eu ia abrir agora. Antes de vocês... Um momento, Raquel. Antes de vocês falarem, né, a consideração final, a mensagem, né, para a turma, eu vou pedir para que vocês respondam as perguntas aqui, tá? Raquel, você quer responder a primeira? Você já identificou aí? Começar. Qual foi a sua reação, né, quando sofreu racismo? Olha, gente, como eu já nasci, né, como Larissa exemplificou muito bem, o racismo ele não é algo que surge natural, ele já está nas estruturas, certo? Então, desde pequenininha, né, até hoje, meus pais falam, hoje você tá linda, porque desde pequena você era feinha, parecia aquelas garotinhas do Afeganistão, certo? Então, já é uma coisa que eu vivenciei desde pequenininha, mas a reação, né, assim, do exemplo bem mais forte e menos velado de racismo que eu sofri, eu vou contar para vocês agora, a reação de quando eu sofri pela primeira vez o racismo direto foi uma reação de dor, uma dor vazia e solitária. Porque pensem, uma criança que está em fase de pré-adolescência e depois da adolescência, se vê em uma sociedade
de forma marginalizada. E me entendam, quando eu era pequenininha, né, exemplificando a reação de quando eu sofri racismo, a primeira vez direta foi no meu ensino primário, né? O que acontece? Teve um desfile de consciência negra e eu cresci toda a minha vida escutando que eu era uma pessoa feia. Automaticamente, sabemos que desfiles, né, onde vai ter holofotes, vai ter câmeras gravando você, vai ter pessoas batendo palmas. Quando eu recebi pela primeira vez o convite, né, eu me senti lisonjeada. Eu falei, eu sou uma pessoa bonita, o público acha isso, a direção da escola acha isso e eu não sabia. Né? Então, eu e meu irmão fomos chamados para representar, né, o desfile na Consciência Negra. No final deu certo. E começou o processo de arrumação, vestir a roupinha. Nós tínhamos dançado umas danças de axé e frevo anterior a isso. E eu estava muito empolgada. Eu não sabia na minha vida que eu era uma pessoa bonita. Eu estou surpresa. Eu vou passar na passarela hoje. Eu sou bonita, igual aquelas mulheres da televisão que eu assisto, daqueles desfiles de moda. Então, o que acontece? As professoras estavam fazendo o processo de pentear o cabelo, arrumando a roupa, e chegou a dita hora, né? E quando eu tocou a música, né, da Daniela Mercury, me lembro até hoje, e eu me direcionei ao palco. Quando eu saí de encontro ao público, né, eu gosto de falar essa frase, eu esperava aplausos, mas eu recebi risos de desvantagem, né? Ou seja, risos de desgosto. As pessoas esperavam uma coisa e apareceu outra. Então, foi a primeira vez que eu tive um choque com racismo velado institucional de cara, né? Eu estava animadíssima, certo? Para desfilar, para passar a passarela, para ser bonita, como todas as garotas negras querem ser representadas, querem se sentir bonitas, né? Óbvio, de qualquer ser humano. E a coisa que eu recebi, né, foi risos do público. Isso por conta do meu cabelo. A partir desse dia, há uns anos depois, eu apliquei o processo de relaxamento. E até hoje, estou presa a isso, porque afetou diretamente na minha autoestima. Obrigada, meu relato. Raquel, obrigada por falar. Uma fala delicada, né? Uma ferida ainda aberta, a gente percebe no seu tom de voz quando você fala. Obrigada. Bom, gente, tem uma pergunta aqui que ela tem mais duas parecidas. Então, acho que alguém respondendo essa contempla mais duas. Era isso que eu ia falar, Lari. Tem algumas perguntas aí que dá para fazer um link, entendeu? E responder elas num único eixo. Eu vou perguntar. Aí decida você ou Yasmin quem quer responder essa, tá, Pedro? O que vocês diriam a uma pessoa ignorante que não acredita que existe uma pirâmide diferente entre classes, gêneros e etc. Né? Como explicar isso sem ser grosseira? Aí embaixo tem mais ou menos parecido, né? Como lidar com o racismo de maneira certa. Eu acho que daria para fazer um link, né? Yasmin, você pode ficar com essa parte? Aí eu falo sobre apropriação cultural, mais especificamente no ramo. Certo. O que acontece? Foi Paloma que perguntou. Foi Paloma que perguntou, enfim. Rapidinho. O que acontece? Licença. E Rebeca, mais ou menos a pergunta parecida, tá? Silêncio! Vai. Povo brabo. O que acontece? É o seguinte, Paloma. Existe a diferença entre alguém que quer aprender e alguém que sabe que o conceito que ela tem em mente é errado e ela continua com esse conceito. O que acontece? Existem essas pessoas. Algumas elas não querem aprender. Então, um conselho, que é o que eu faço, não se desgaste, entende? Você já falou, você já explicou, você já até desenhou para a pessoa que o posicionamento dela está errado, mas ela simplesmente não quer mudar, então você deixa. E outra coisa, se precisar ser grossa, seja, entende? Oi? Pode continuar, Yasmin também. Certo. Você pode sim ser grossa, entende? O que acontece?
se vê uma mulher negra e uma mulher negra, se vê uma mulher negra como se ela tivesse o dever de ser calma o tempo todo. Não. Você pode sim, vou falar aqui esse termo, mas não é nenhum termo inapropriado. Você pode chutar a pau da barraca, você pode falar, entende? Não, isso está errado, você tem todo esse direito. Enfim, outra pergunta foi como lidar com o racismo da maneira certa? Que foi Rebeca Alecrim que falou, que perguntou, e aqui tem como poderíamos tentar mudar o posicionamento de uma pessoa racista, que eu acho que você respondeu também, que Beatriz Mendes perguntou, acho que responde também, né? E como evitar o racismo, que foi Daniel que perguntou, como evitar o racismo e se defender de maneira certa, que é mais ou menos igual a essa que Rebeca fez acima. É isso, Daniel. Às vezes a gente desenha para a pessoa. Às vezes a gente diz, explica, fala, olha, esse seu pensamento está errado, esse seu pensamento é um pensamento racista. Entende? Qual a maneira certa de lidar? Não existe maneira certa, entende? Eu tenho amigos que vão chegar na porrada. Não, você está errado, toma um murro. Eu faria isso? Não. O que eles estão fazendo é errado? Não, também, entende? Mas o que eu faria em uma situação dessa é tentar dialogar com a pessoa. Entende? Você tenta. Você respira fundo, pede muita paciência e você vai no jogo de cintura. Se a pessoa não quer conta, deixa. Entende? Você não tem a obrigação de estar explicando. Você não tem a obrigação de estar explicando o conceito para alguém. Você não tem a obrigação de dizer para essa pessoa que ela errou, que ela foi racista. Não. Você faz a sua parte e pronto. É basicamente isso. Obrigada, Yasmin. Antes da pergunta sobre apropriação cultural, que Pedro já sinalizou que vai responder, tem outra pergunta, né? O que vocês diriam a uma mulher, um homem, que está quase aceitando a sua identidade negra, cabelo, corpo, e ainda Já vou tem pegar um esse pé leque. atrás? Aí vocês poderiam... Quem quer responder? Pedro, já quer responder? Já pego esse Pedro. leque, pronto. Pega Aí essas já vai três para aí. apropriação cultural, Larissa, né? Beleza, pega essas três aí. Larissa. Aí, posterior a Pedro, posterior a Pedro, eu já venho dando um resumão dessas perguntas, como evitar o racismo. O Yasmin já falou, se defender, como ajudar alguém a se aceitar. Por aí vai. São muitas perguntas. E essa de... para vocês, a gente nasce racista ou se torna racista? Eu gostaria de responder isso também, como acabar com esse ciclo vicioso. Pronto, Raquel. Quando o Pedro respondeu, eu te chamo para as outras, tá? Vamos lá, Pedro. Essa pergunta de Paloma, né? Que vocês diriam uma mulher ou um homem que está quase aceitando sua identidade preta e tal. Recentemente, eu tinha um amigo que passou por esse processo, né? Justamente o processo do cabelo. Ele tinha justamente esse problema. E a primeira coisa que você precisa deixar claro para a pessoa é que tudo é no tempo dela. Entende? Você não precisa forçar a barra, nada. Você só precisa fazer com que ela se aceite e veja que ela ela é linda, independente do jeito que ela seja, e o tempo é dela. Aí tem uma pergunta de Giovana perguntando se existe algum lugar no Brasil onde o racismo seja menos intenso. Bom, eu acho que não acredito que não exista pesquisa sobre isso. E particularmente, eu acho que do nosso conhecimento, eu acho que a gente não tem, assim, de fato para dizer. E acredito ainda que não exista. Eu acho que é, assim, meio que possível medir. Racismo, eu acho que não tem como medir racismo, né? Porque aí vai depender muito do quesito de instituição, de quesito cultural, de quesito social. Então, é bem complexo falar sobre isso. Apropriação cultural, acredito que os meninos devem ter perguntado. Perdoem os ruídos aí, viu, gente? Eles devem ter perguntado sobre a questão das tranças, porque já viram a polêmica, né, dizer que algumas pessoas brancas utilizaram trança, perguntar se isso é apropriação cultural ou não. Gente, apropriação cultural não é só necessariamente quando você utiliza de traços da cultura, de matriz africana. Apropriação cultural é sempre que você utiliza de algum elemento cultural de um determinado grupo étnico ou racial, sendo que você não faz parte dele. Ou seja, vocês conhecem as pessoas judaicas que geralmente usam aquele chapéuzinho na cabeça, que eu não me lembro agora o nome específico na cabeça. Se você fizer uso daquele chapéu e você não for fazer parte da religião judaica e ficar fazendo onda com aquilo é apropriação cultural.
Se você usa um determinado elemento de determinada cultura, por exemplo, quando as pessoas vão para o carnaval, esse fantasiam de indígenas, né? Aquilo é apropriação cultural, porque o indígena, ele não é uma fantasia, ele é real. O indígena, ele não é um mito. Então, quando você se apropria daquela característica corporal do indígena, aquilo é uma apropriação cultural, porque você não é indígena, você não faz parte daquela etnia. Então, você está se apropriando daquela cultura, certo? E aí, só essa pergunta que a Raquel já falou que já ia responder, mas era só que o menino perguntou, né, se a gente já nasce racista ou se torna racista. Nascer a gente não nasce, porque você nasce um bebê. Mas é a sociedade que te torna racista. Que aí, a maioria das perguntas que vocês fizeram, vocês podem voltar lá nos conceitos, principalmente de racismo estrutural. A estruturação do racismo dentro da sociedade, ele te faz tornar racista mesmo que você não perceba, certo? Obrigada, Pedro. Tem uma pergunta aqui. Alguém quer responder? Existe algum lugar no Brasil onde o racismo é menos intenso? Gente, eu peço que respondeu. Eu posso responder. De forma rápida, porque Pedro respondeu. Pedro respondeu? Não, Pedro não respondeu, não. Alguém responde? Yasmin. Eu falei sobre. Ele respondeu. Tá vendo? Então, tem uma aqui sobre... Quem responder, Raquel? Aquela tem uma de racismo reverso. Quem quer falar sobre racismo reverso? Não é uma existe. questão complicada. Eu só posso falar sobre. Deixa eu começar logo a só de forma breve falar essas áreas que eu falei que ia dar uma reparação. Raquel, por favor. Daniel Suel, né, perguntou como evitar o racismo e se defender de maneira certa. Primeiro eu vou começar, né, da parte de como defender da maneira certa. Então, como feminista, negra e antirracista, eu não acredito na possibilidade de que há uma maneira certa de se defender contra, certo? Mas há processos que vocês podem estar aderindo para que chegue ao fim dessas estruturas racistas. E como evitar o racismo, é importante, né, vocês entenderem que essa frase ela ficou muito, muito, muito conhecida quando estava tendo o movimento de vidas negras importam, né? Todas as pessoas colocavam nas redes sociais, né, o fundo preto, falam que vidas negras importavam, mas não adianta você só ser você ser contra o racismo, né? Larissa falou isso anteriormente. Você também tem que ser antirracista e você tem que aderir às práticas antirracistas. Então, quais os passos que vocês podem os processos, né, estar aderindo para que chegue ao financiamento desse posicionamento, né? Vocês podem estar consumindo informações de como ser antirracistas. Por exemplo, tem um livro da Djamila Ribeiro, que ela dá 12 passos de como ser antirracistas, e é bem importante. Então, não adianta de nada vocês falarem eu sou contra o racismo, eu luto contra o racismo, eu sou um personagem principal dessas estruturas racistas, e eu vou levar ao financiamento desse racismo. Mas, se em uma instituição, nas suas escolas, né, você tem um colega negro, e você exclui. Se você vê uma pessoa trabalhando injustamente e você de nada fala, entendeu? Então, além de ser contra o racismo, você tem que aderir práticas antirracistas. Então, eu super indico para vocês, né? Como vocês sabem, né? Foi apresentado na biografia. Eu vim do Instituto Federal da Bahia e lá eu tinha várias pessoas que lutavam contra o racismo e hoje eles perceberam que não adiantava de nada, de nada mesmo, você só lutar contra o racismo nas teorias, postando, falando, militando. Vocês têm que aderir a práticas antirracistas, né? Olhe o seu grupo social, as pessoas que vocês andam, certo? São pessoas majoritariamente brancas, tem pessoa negra, né? Tem representatividade? O que vocês consomem dia e noite? Filmes, tem uma representatividade maior? Então, de nada adianta vocês estarem pregando contra o racismo, mas não ir diretamente nas estruturas que levam ao oferecimento dessa população e o genocídio, certo? E em relação se você já nasce racista ou não, Nelson Mandela, né? Ele é bem conhecido na África do Sul com a sua luta contra o racismo e contra o apartheid. Ele fala: ninguém nasce
odiando outra pessoa por conta da sua cor de pele, certo? Ele fala, desde pequeno nós somos ensinados a amar. Isso é óbvio, né? É uma coisa que não precisa de teorias para a gente entender. Todos nascemos a amar. E se desde pequenininhos nós nascemos e somos ensinados a amar as pessoas, por que nós não podemos ir contra o ódio, né? Então, ninguém nasce racista. Vocês tornam-se racistas a partir do processo do convívio com a sociedade. Aí vocês adquirem as práticas das estruturas do racismo, mas ninguém nasce racista, certo? Pode continuar, Rapidinho, Zulinho. Rafael. Licença, meninas, Larissa, rapidinho, tá? tem... Posso falar rapidinho, Pedro? Licença. Gente, Pode. como apareceram muitas questões, muitas perguntas, para a gente não responder correndo e tal, é possível que a gente vá um pouquinho mais, tá, Priscila, do tempo, porque eu acho importante a gente responder essas questões, a gente falar sobre elas, né? E pelo jeito tá todo mundo gostando, né? Então vamos... Ou, deixa eu dar uma Gostaria de sugestão. seguir aqui. Deixa eu dar uma Vamos, sugestão. Pedro. Fale. A gente poderia responder elas na página. Ótimo, Yasmin, ótima ideia. Licença. Porque por causa do horário, infelizmente, eu tenho que sair agora umas 9 horas, entendeu? Se a gente for prolongando, Pronto. talvez alguém possa... A gente tá Não vai ser mais de disponível. 9 não, viu? Não, pessoal, a gente programou até 8 horas, né? A gente vai levar até 8h30, 8h40 aí no máximo para a gente tentar. 8h40, porque tem muitas perguntas que se repetem, né? A gente pode mesclar essas perguntas aí. Larissa, eu gostaria que você deixasse o professor Alberto, que pediu a fala, para ele fazer uma fala rapidinho. Rapidinho, eu vou pedir para Pedro responder e ele fala, rapidão. certo? É porque era isso que eu ia falar. Tem algumas perguntas aqui que os meninos fizeram que eu queria só explicar para eles. São perguntas que a gente não vai responder. Por quê? Por causa do viés delas. Essas perguntas de o negro pode ser racista, um velho pode ser racista, o que uma pessoa diz sobre racismo, isso são perguntas pessoais que vai para a psique, né? São do nível psicológico de cada indivíduo. E aí só outra pergunta aqui, ó, que eu acho que é realmente interessante falar sobre ela, é rapidão, viu? Foi que ele falou aqui que eu fiquei abismado com a pergunta. Na verdade, foi algo que aconteceu aqui. Tem algo que podemos fazer para, pelo menos, diminuir esse racismo, pois, como somos jovens, as pessoas dizem que não temos conhecimento suficiente para nos posicionar, por causa disso não temos muito poder quando falamos que o racismo é errado e acaba que a nossa opinião termina sendo inútil. Jamais a sua opinião em contrapor uma expressão de opressão vai ser inútil, jamais. Essa questão de que um jovem não tem direito de se posicionar porque tem uma menos gama de conhecimento, isso é muito patriarcal, está muito dentro da família, muito enraizado, entende? Então, isso é totalmente desconsiderável. Você deve, sim, se posicionar com a gama de conteúdos que você possui e falar sobre, entende? Para que as pessoas tenham mesmo conhecimento sobre isso. E as duas últimas para vocês, o que significa cor de sua pele? Basicamente, cor de pele para a gente significa como a gente é visto na sociedade. Eu acho que isso define, ponto para resumir tudo. E como vocês reagiram com a notícia da morte de George Floyd, morto por policiais brancos. Eu não sei para Raquel e para Yasmin, mas para mim foi o seguinte, foi um choque, mas não uma surpresa. Por que não uma surpresa? Porque nós pesquisamos, nós estudamos, e é um nosso medo diário. A gente sabe todos os dias a quantidade de pessoas pretas, né, que infelizmente são mortas, de certa forma, simplesmente por causa da cor da sua pele, de certa forma. Às vezes por engano, por bala perdida, e etc. Beleza? Então, assim, choque sim, mas surpresa não, porque é uma realidade, infelizmente, da população preta. Obrigada, Pedro. Então, gente, eu vou agora dar um espaço para o professor Alberto falar. Ele gostaria de comentar algo, se tiver tempo. Tem sim, professor, pode falar. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vocês me escutam bem? Boa noite. Minha internet aqui. Pelo visto, sim, né? Todo mundo me escuta bem aí? Então, professor Alberto aqui. Primeiro, parabéns a todos. Parabéns à escola, parabéns a todos vocês, parabéns à professora, parabéns aos alunos, né? Diferenciados, estão aqui com a gente, tratando de um tema tão bacana. Isso é muito legal e é muito importante. Parabéns a todos, viu? De coração. Eu gostaria de comentar, muito já foi até falado aí, no momento lá que eu coloquei, né, que iria comentar, mas aí eu vou fechar aqui rapidinho a linha de raciocínio
já que o espaço foi cedido. Olha só. Então, eu queria dizer que, na minha opinião, né, ninguém nasce preconceituoso ou então racista. Já foi comentado aí, né, justamente eu ia falar, mas surgiu aí, teve uma pessoa que comentou aí. Então, ninguém nasce, na minha opinião, preconceituoso ou racista. Eu acredito que o preconceito, pessoal, meus queridos alunos, ela é uma... Se eu falar alguma bobagem, vocês me ajudem, tá? Se alguma coisa que sair aqui, vocês me coloquem no lugar, nos trilhos. Mas, assim, o preconceito, na minha visão, ela é uma ação comportamental, entende? Por exemplo, para vocês, alunos, olha, pense numa criança. Uma criança é um bebê. Um bebê, quando ele quer alguma coisa, ele não sabe se expressar ou fazer uso da linguagem, né, verbal. Então, o que é que ele faz? Ele chora. Esse é o comportamento dele, né? Ele vai chorar porque ele está com fome, ele vai chorar porque ele está com sede e assim por diante. Esse é o comportamento. Mas ocorre a maturação com o tempo. E aí, com o tempo, ele aprende a usar a fala, né? Ele aprende quando ele está com fome, basta ele pedir para comer, né? Basta ele pedir água e aí rapidamente ele é atendido. Então, esse comportamento do choro, pelo menos para essas situações aqui, ela acaba mudando, né? Ela não precisa mais chorar tanto, então muda o comportamento, né? Alguns outros comportamentos, que é aquele egoísmo profundo, né? Achar que o mundo gira ao seu redor, enfim, que é da criança ainda em fase de desenvolvimento, né? Quando ela quer alguma coisa no período escolar, enquanto criança, bem pequenininha, ela acha que pode tomar do colega ou alguma coisa assim. Esses são comportamentos que depois ela aprende que não é bem assim, não é verdade? Então, o que eu quero dizer com isso é que o comportamento humano, ele é mutável de acordo com a consciência que ele vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? A consciência que ele desenvolve ao longo do tempo, o seu processo de maturação. Então, nós temos um processo histórico enraizado aí de muito preconceito, e essas discussões que estão sendo realizadas hoje, o que nós estamos fazendo aqui hoje, neste momento, faz parte desse processo de maturação, né? Então, é o nosso comportamento, que eu posso dizer assim, que vai dar o norte do empoderamento negro, o empoderamento feminista, ou algo assim. É o nosso comportamento. Aí, Rebeca, nossa aluna querida, maravilhosa, Rebeca fez essa pergunta, né? Como lidar com o racismo, né? Eu acredito que para você lidar com o racismo é através do seu comportamento em relação. Talvez o racismo, quando acontece, pode ser também uma oportunidade de você ensinar alguma coisa a alguém. Pode ser através da fala, pode ser através do seu comportamento, e você ensinar alguma coisa a alguém, ensinar aquela outra pessoa que está sendo racista a crescer na sua consciência. Entende? Então, eu percebo que a sociedade, de uma forma geral, ela busca esse processo da conscientização da igualdade, mas a gente acaba esbarrando lá na discussão de Karl Marx, né? Que existe sempre essa dualidade aí, essa diferença das classes, e a gente acaba sempre esbarrando aí. Então, é um processo, gente, que demanda tempo, entende? Para que a gente desenvolva essa consciência e possa ter um mundo mais humano, porque nós somos humanos, né? Um mundo mais humano aí requer um pouco mais de tempo, né? E nós estamos no caminho certo. Nesse momento aqui, nessa discussão, isso aponta que nós estamos no caminho certo, né? Então, demanda tempo para que toda essa estrutura histórica de racismo possa ser desconstruída, e que assim a gente possa reconstruir algo novo, né? Que a gente possa reconstruir o respeito, o amor pelo próximo, né? A consciência de si. E teve alguém que falou como a gente pode se defender, né? Rebeca também falou como pode lidar, e teve um que falou como pode se defender. Existe, como fala nosso querido Karnal, né? Você filtra aquilo que você deixa passar e chegar até você e te ofender, né? Você filtra, entende? Então, tem coisas que
a gente simplesmente precisa ignorar e talvez, como eu disse, criar uma oportunidade de ajudar o outro, né, a ter consciência dos seus atos. Então, é isso, galera. São as nossas ações que vão ajudar a mudar esse cenário que nós estamos vivenciando hoje, né? E que é um cenário histórico, mas que momentos como esse apontam, né, que nós estamos no caminho certo para uma conscientização de uma forma mais generalizada, que ainda está muito enraizada na gente, né? Então é isso, minha galera. Um beijo no coração de vocês, meus queridos alunos. Valeu, era isso. Obrigada, professor, pela contribuição riquíssima. Então, gente, tem mais algumas perguntas, só que assim, eu preciso pedir para que os 3 convidados deixem uma mensagem, né, para os alunos e para quem está participando. E aí, já nessa mensagem, se vocês já quiserem responder uma pergunta que, por exemplo, aqui, né, quais livros vocês indicam sobre feminismo e racismo? Aí vocês deixam uma mensagem e já deixam uma diquinha de livro, filme para os meninos, tá? Viu? Larissa, Oi, Pedro. Lembrando que eu falei com Yasmin, como surgiram muitas demandas também, questões, a reunião vai ficar gravada aí, né, para alguém. Sim. A reunião vai ficar gravada. Pronto. Se for possível, anotem, beleza? As questões, depois passa para a gente. Se for possível, eles tiverem interesse, eles entram em contato lá no Instagram que eles já têm. A gente faz uma live, responde boa parte dos questionamentos. Se possível, faz uma live aberta. Se possível, faz uma live com eles também, certo? De certa forma. E a gente está à disposição. O tempo é realmente curto para todo mundo. Tem gente que já vem 2, 3 lives hoje. Mas, enfim, entende? A questão é que dá para ver que realmente está fluindo aí, né? As curiosidades. Enfim. Isso mesmo, Pedro. E também pode fazer questões da Priscila e ela passar para a gente depois, né? Porque o Novembro Negro é só um momento, né? Mas a gente está discutindo sobre questão racial o tempo inteiro, né? Então, Raquel, Pedro e Yasmin, né? Qual mensagem vocês deixam sobre a consciência negra? Raquel? Gente, eu gostaria de falar mais, né, de dar dicas, como os meninos já mesmo mencionaram, eles vão posteriormente fazer uma live, né, e lá vocês podem usar e abusar de qualquer termo que vocês tiverem necessidade. Então, aqui eu só gostaria de deixar minha mensagem final para vocês, certo? Eu poderia simplesmente, né, pelo processo de estudo e a quantidade de anos, tá falando sobre o posicionamento de vocês, como vocês devem se posicionar perante a sociedade, quais práticas antirracistas vocês deveriam também aderir, como não tratar o coleguinha do lado, mas eu parei bem para refletir e, assim, de nada adianta eu falar 1 hora, 2 horas de live para vocês, 3 horas, os meninos falarem, vocês lerem, se vocês não tiverem em si uma consciência própria, né? Eu sei que é uma construção e com o passar do tempo, mas a minha mensagem final para vocês quando eu terminar essa live, sentem, né? Sentem mesmo e parem 1 minuto na vida de vocês e pensam, qual legado vocês gostariam de deixar para o mundo, né? Qual a marca vocês gostariam de deixar para o mundo? Quando passasse 10, 20, 30, 40, 50 anos, nada vai sobrar de vocês, além daquilo e daquela mensagem que vocês transmitiram para o mundo, certo? Então, por isso é importante um cidadão formado reflexivo, um cidadão que apoia. Vocês não vão perderem nada, nadíssima em dar amor, em tratar com igualdade, em lutar pela igualdade de gênero, de raça, de nada disso vocês vão perder se vocês estiverem numa luta. Então, vocês vão ser seres mais intelectuais, seres em um convívio social bem melhor, certo? Porque as nossas ações de hoje, elas refletem em quem nós somos e em quem nós queremos ser, ok? Então, minha dica é essa. Leiam pessoas negras, né? Quem tem medo do feminismo negro? O primeiro livro que eu indico para vocês é esse, sem dúvida. Quem tem medo do feminismo negro, da Djamila Ribeiro. Um livro de linguagem acessível, maravilhoso e que qualquer pessoa, você não precisa ter uma ferida aberta e uma dor aberta para você entender o lugar de fala dela.
e depois vocês vão se aprofundando, os meninos vão ter lugar de fala para falar mais sobre isso. Mas entendam, pensem, escreve um post-it mesmo, escreve em um cartaz e pensem na cabeça de vocês, qual o legado e qual a marca vocês querem deixar para o mundo. As ações de hoje de vocês refletem no futuro de amanhã. Obrigada. Obrigada, Raquel. Quem é o próximo, Yasmin? Pedro. Pode falar, Pedrinho. Tá, vamos lá, Pedro. Vou ser breve, pessoal, que eu acho que menos agrega mais, certo? E aí eu falo assim, primeira coisa que eu deixo como mensagem para vocês é que vocês entendam que o racismo ele não é uma coisa simples. O racismo ele oprime, o racismo ele mata, ele sempre vive fazendo isso há séculos, certo? É preciso conhecer e estudar que ele é bem estruturado dentro da sociedade. Segundo, comece a desconstruí-lo, consumindo artistas pretos, escritores pretos, das pessoas do seu bairro que produzem trabalho, que são pessoas pretas, artesãos, entende? E o ponto final que eu deixo para vocês é comecem de pouco mesmo, não se aperreiem não vão querendo saber muita coisa lá, uma bagagem grande, mas de pouquinho, comece pelo pequeno manual de artista da Djamila, que é bem acessível, como a Raquel falou, certo? E depois vão aprofundando de vocês, tem muito artista aí que fala muito sobre isso e tal. E a minha mensagem final é com um verso de uma das minhas poesias, né, que se chama As Pegadas que o Tempo Não Apagou, que é importante que vocês lembrem. Consciência não é só em um dia, não. Consciência hoje, consciência amanhã, consciência para sempre. A gente não debate racismo, não fala sobre esse tema somente em novembro. A gente está aí falando sobre ele o ano inteiro, certo? Então, o espaço de discussão sobre ele deve ser pautado o ano inteiro, beleza? E por fim, como diria Baco, né? Se amem, se achem lindos e lindas, independente de qualquer característica de vocês, beleza? Porque isso já ajuda muito em qualquer processo de discriminação, beleza? Obrigada, Pedro. Yasmin. Pessoal, uma coisa que eu queria deixar para vocês. Quando eu tinha a idade de vocês e estudava na mesma série, ano de vocês, eu gostaria que alguém chegasse em mim e falasse: olha, você é negra, estuda um pouco mais a respeito, lê um pouco mais a respeito, porque isso vai ser muito bom para você. Isso vai fazer com que você entenda o porquê da mãe da sua amiga branca não deixar você brincar com ela. Isso vai fazer com que você entenda o porquê de você não ter coisas básicas que você queria ter e você não teve, porque por conta da desigualdade social, da desigualdade racial, seus pais não conseguiram lidar e você não conseguiu ter. É por esses e outros motivos. Outra coisa, se percebam, observem os traços de vocês, leiam. Um conselho que eu dou para vocês: se vocês tiverem condições de investir em livros voltados para questões de gênero, de raça, é muito importante a leitura na idade que vocês estão, vocês serem seres críticos, seres problemáticos, nojentos, como muitas pessoas dizem. Vocês têm esse direito e vocês devem ser cidadãos e cidadãs que se posicionam, que criticam mesmo, que botam a ponta e falam: isso aqui está errado, entendeu? Não é correto essa forma, e não importa em qual lugar vocês estão. Eu vou recomendar esse livro aqui que o Pedrinho falou, esse daqui da Djamila. Eu vou tomar essa ousadia e vou dizer: lá na Mona Lisa tem. Esse daqui, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, na Mona Lisa tem também, e não é public. Esse daqui, O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. Esse livro aqui fala muito sobre a rejeição das mulheres negras no feminismo tradicional e como foi difícil para mulheres negras estarem no feminismo. E é basicamente isso, pessoal. Não vão pela cabeça de pessoas que acreditam que racismo não existe. Existe, é real. Existem inúmeras pessoas. A cada 23 minutos morre um jovem negro. E você não pense que é porque é por causa disso, é por causa que não. É por causa da cor de pele desse jovem. Entendeu? Não acreditem em falácia. Procurem saber, se informem, leiam, sejam cidadãos e cidadãs críticos. E é isso. E rapidinho.
Só que a Yasmin falou, né, dos livros de feminismo, lembrando, não procurem pessoas pretas simplesmente para falarem sobre racismo ou para que elas dialoguem sobre o racismo. Quando a gente fala para que vocês consumam literatura preta, nós temos aí Toni Morrison, nós temos Conceição Evaristo, que trazem contos africanos, que trazem histórias da população preta brasileira, entende? Que não falam necessariamente só sobre racismo. A gente também produz arte, a gente também produz música, a gente também produz teatro, entende? Tecnologia, a gente também produz ciência, certo? Então, consumo no geral, beleza? Isso, obrigada, Pedro, obrigada, Yasmin. É justamente isso, né? Esse momento de consciência negra é um momento não só de falar de racismo, mas é um momento também de valorizar a cultura afro-brasileira, né? Nas nossas produções artísticas, intelectuais, né? Então, consciência negra é uma discussão que é fundamental para todos, nos ensina uma forma de convivência, de respeito com o outro, né? De conhecimento do outro. Então, eu espero que vocês levem um conhecimento para casa. Já estão em casa, né? Mas que para as vidas de vocês, que vocês reflitam sobre o que a gente conversou aqui. E eu queria agradecer mais uma vez, primeiramente aos convidados, né? Pedro, Yasmin, Raquel. Agradecer a todos que ficaram com a gente até agora, que participaram, fizeram perguntas. E gostaria de agradecer imensamente a Priscila. Oi. Um momento, Raquel. Rapidamente, em breves palavras. Vai, fale. Pode falar? Rapidamente, correndo, eu gostaria de indicar 3 filmes para os meninos. Anotem, peguem o caderno de vocês agora e anotem esses 3 filmes que eu vou estar indicando, que é Estrelas Além do Tempo, O Grande Desafio e Escritora da Liberdade. Por favor, assistem. Assim, vocês assistem, é maravilhoso, vocês vão entender todas as questões que nós explicaram. Coloca no chat, Raquel. Ok. No chat. Aí, eu queria agradecer a Priscila, mais uma vez, por essa iniciativa maravilhosa, que é minha irmã, né? Eu gostaria de agradecer também ao Colégio C, está de parabéns, né? Todos os dias que a gente vê um colégio, uma instituição privada, né, disposta, né, a abraçar uma proposta dessa. Então, assim, vocês estão de parabéns mesmo. E aí eu passo a palavra para a Priscila. Ok, gente, tô aqui, né, só babando, né, só fazendo sinais aqui de gestos, corações. Eu queria agradecer, primeiro aos meus alunos e alunas, tá? A equipe do colégio, já agradeci a parceria, ao professor Alberto, ótimas colocações, professor, muito obrigada, tá? A Júnior, que tá aí, Joseane, Cristiano e Samares, eu já tinha agradecido, né, que é uma parceria aí, que já tenho a semana toda conversando com eles. Gente, então vamos encerrar. Eu vou passar a palavra para a Samaris, para ela encerrar. E aí eu queria ler aqui um trecho de uma escritora nigeriana, que é a Chimamanda. A Chimamanda resume aí essa história que a gente está vendo hoje, que é a história que os meninos estão contando. Eu fiz oficina essa semana toda, né, com todas as minhas turmas, mas eu sou uma mulher branca. E por isso que eu achei importante a gente fechar essa semana com essa live, porque o lugar de fala é super importante. Por isso essa mesa, né, eu fiquei aqui caladinha, me contendo, né? E só pessoa, tá? Vou fechar com essa citação do Chimamanda. As histórias importam, muitas histórias importam. As histórias foram usadas para expoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada, tá? Chimamanda, para quem não conhece, indico aqui O Perigo de uma História Única, um texto fantástico, texto de bolso, né? Um texto bem bacana para a gente ler. Samaris, é com você. Oi, gente, boa noite aos 8º anos, boa noite a todos vocês. Nós estamos aí também com a presença do nosso diretor administrativo, né, Valmir Júnior. Estamos também com a sua esposa, que ela sempre fala, eu sou conhecida como a esposa do Valmir Júnior, Josane, que está sempre à frente também da escola. Então, já tem 3 dias aí que Priscila tá nesse trabalho com os alunos. Na terça teve a oficina com vocês, ontem foi a oficina com os sétimos anos e hoje com os sextos. Eu tive a oportunidade de assistir a de ontem, dos sétimos,
E, assim, um trabalho maravilhoso, esse trabalho que vocês vêm fazendo. Eu vi que é um trabalho que vocês já vêm expondo em outros espaços, né, brilhantemente, e trouxeram para nós. Larissa, Yasmin, Pedro, Raquel, não é isso? Nós aqui temos muito a agradecer a vocês, Priscila, né, por ter trazido vocês, por ter trazido esse projeto até nós, exposto aos nossos alunos. Ontem eu estava ouvindo e vendo a oficina, o quanto que esses jovens, né, essas crianças, esses pré-adolescentes, eles precisam ouvir, né, sobre o racismo, sobre como isso está tão enraizado, né, na nossa cultura. E assim, você ouvindo o depoimento de alguns alunos, você vê, e pelas citações de vocês, que isso está dentro das próprias casas, né? Partindo da própria família, dos próprios pais, né? Como uma aluna citou ontem, falando que antes a mãe, né, ou o pai achava o cabelo dela assim, e depois ela começou a aceitar, e que agora ela está deixando o cabelo dela encaracolado mesmo, né? Então, uma fala bastante interessante que eu vi Raquel falando, que é essa questão, assim, que a gente fala do racismo, nós comentamos, mas será que nós consumimos? Será se nós vivemos? Né? O que é que nós assistimos? Né? O que é que nós consumimos em casa? Então, isso é muito importante. Eu agradeço de coração vocês terem vindo até nós. Isso é muito importante, esse trabalho que vocês vêm fazendo com esses jovens, né? Porque desde a partir dessa idade, vocês colocando isso para eles vão poder se posicionar melhor dentro de casa. Quem sabe não serem uns pais diferentes dos pais deles, dos pais de hoje, né? De algum posicionamento de alguns pais. Então, muito bacana o projeto de vocês. A gente só tem mesmo a agradecer. Eu agradeço em nome de toda a instituição, né, da nossa escola, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? E protegendo sempre. Tá bom, gente? Muito obrigada, a Larissa, a Raquel, a Yasmin, a Pedro, né? E a nossa professora de História, a nossa professora Priscila, que chegou na nossa casa esse ano. Muito obrigada. Por nada. Vamos fazer a foto, né, Cristiano? Então, para finalizar? Por nada. Eu já tirei umas 50 aqui já. Pronto. Mas deixa a gente fazer. A gente ficar arrumado agora. Vamos lá. Todo mundo, ó, na Só falar um negocinho aqui antes, aqui, certo? Assim, eu sou fã de basquete, e o cara, não vou dizer que é ídolo, né? Meu ídolo é Jesus Cristo, mas, assim, questão de pessoa no esporte, para mim, é LeBron James, né? Aí eu acho, assim, muito fácil, muito cômodo uma pessoa chegar, por exemplo, no final de NBA e vestir uma camisa daquela, né? Vidas negras importam. Por quê? Porque o astro, o ídolo dele, alguém vestiu. Então, a gente precisa parar de ser hipócrita e imbecil e começar a viver isso, né? Então, só para o pessoal aí, para os adolescentes aí, que eu sei que muitos aí gostam de esporte, tem alguns aí que jogam comigo, inclusive, né? Você provocou o basquete no tempo de quarentena, cara. Que a gente parasse assim de apenas seguir o que os outros mandam a gente seguir, que a gente tenha a nossa própria consciência, e que, na verdade, não são vidas negras que importam, vidas importam. Por que só vidas negras? Vidas importam. Os negros são pessoas. Então, tem gente que gosta de distinguir e diferenciar. Não existe diferença, pessoal. A diferença, eles sim podem afirmar que existe porque eles foram massacrados durante anos e anos e anos. Então, fica só a dica para vocês, tá certo? Então... Excelente. Vamos lá. Uma foto. Priscila, Júnior. só um momento. Pode Boa falar, noite a todos. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Como é que estão? É um prazer muito grande em revê-los, viu? Estou com muita saudade de vocês, tá? Estão me ouvindo? Não. Não? Muito bem. Primeiramente, gostaria de parabenizar
Priscila, né, por esse maravilhoso evento essa noite. Estou aqui muito satisfeito, viu, em estar aqui participando desse grande evento, viu? Agradecer também aos convidados, né, na pessoa da Larissa Godinho, muito obrigado, viu, por engrandecer essa noite. Yasmin, Pedrinho e Raquel, tá? Muito obrigado. A gente que agradece de coração, a instituição Colégio SEI agradece de coração em vocês terem aceitado esse convite, tá bom? E ficamos, assim, muito agradecidos, tá? Parabéns pelo projeto, tá? Parabéns para a Larissa pela organização, pela Priscila pela organização, né? Para a Larissa também, tá? E boa noite a todos, tá? Um abraço. Não há de quê. Obrigada, não há de quê. Estamos à disposição. Vamos lá, então? Boa noite, gente. Obrigada mais uma vez a todos, tá?